E aí, pessoal, tudo bom? Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um quadrinho sensacional e eu não estou falando do Poe em Casa, que é a nossa próxima pré-venda, né? Vai ser lançado aí no dia 4 de outubro. Anunciamos ontem a pré-venda, tá certo? O link tá na descrição. É um quadrinho sensacional, claro, mas esse aqui é outro quadrinho. Mas que, surpreendentemente, tem muitíssimo a ver com esse quadrinho aqui. Imagina, é um quadrinho que eu falei pra vocês que fala sobre velhice, sobre o luto, né? Mas que é um quadrinho que é um retrato da sociedade canadense, né? Então, quais são as chances de a gente ter o lançamento do Poe em Casa em outubro e que algumas semanas antes a gente tem o lançamento de Crônicas da Juventude do também canadense Guy Delisle, que fala sobre a mesma coisa. Isso aqui é um retrato da sociedade canadense. Cara, eu sou suspeito para falar sobre o Guy Delisle, porque é um dos meus autores favoritos, tá? Se você acompanha o canal há muito tempo, ou você já teve curiosidade de ver os nossos vídeos mais antigos, você deve ter percebido que no segundo vídeo feito na história do Comic Zone, eu falo sobre o Guy Delisle, falo inclusive sobre as edições da editora Zarabatana, que eu botei aqui em algum lugar. Ah, tá aqui. Eu falei sobre o Pyongyang, né, que é o meu quadrinho favorito do Guy Delisle, né, em que ele fala sobre a sua visita à Coreia do Norte, que é um local super exótico, né? A Coreia do Norte, ninguém sabe exatamente o que é que se passa dentro das fronteiras daquele país totalitário, né? Afinal de contas, os habitantes passam diariamente por uma grande lavagem cerebral, né? Mas não pode, quem visita a Coreia do Norte não pode tirar foto nem nada. E o Guy Delisle, ele trabalhava na época como animador, né? E ele vai para a Coreia do Norte para supervisionar uma equipe de animadores, né? Eles terceirizavam os serviços para a Coreia do Norte porque o trabalho lá era bem mais barato, né? Então o Guy Delisle ia lá para supervisionar esse pessoal e aproveitou na volta para fazer um quadrinho contando tudo o que ele havia visto naquele país. E a única forma de fazer isso é realmente com quadrinhos, porque você não pode registrar nada do que você vê ali, sabe? Você não pode tirar foto, você não pode nem passear em paz, porque tem sempre um guia com você 24 horas por dia. Então, foi assim, um quadrinho que quando eu me lembro, até quando eu comprei, sabe? Eu morava lá em Recife, comprei na loja Fênix, que de repente acho que nem existe mais, sabe? Mas eu comprei por acaso e eu fui arrebatado, sabe? E foi assim que eu comecei a acompanhar tudo que fazia o Guy Delisle, né? Depois ele foi fazer o Shenzhen, que tem um pitch bem parecido com o Pyongyang, né? Só que Shenzhen é na China. Isso aqui é mais interessante porque Shenzhen não viraria essa cidade, né? Essa megalópole que é hoje. Ainda tinha algumas... Assim, já é uma cidade um pouco maior, né? Mas ainda tinha uma coisa meio rural, né? A Shenzhen que o Guy Delisle retrata aqui é completamente diferente da Shenzhen de hoje, né? Mas é um quadrinho que é bem parecido com o Pyongyang. E o que acontece? Depois o Guy Delisle, ele deixa de trabalhar como animador e começa a acompanhar sua mulher que trabalha para o Médicos Sem Fronteiras, né? E no Médicos Sem Fronteiras, eles, sabe, né? Eles vão sempre passando um tempo... assim, eles vivem viajando o mundo afora. E em cada país em que ele estacionava com a sua mulher, ele decidia fazer um livro contando um pouco sobre a cultura local, né? Então ele faz isso com Myanmar, né? A antiga Birmânia. Ele conta o que ele viu, né? Aqui nos Crônicas Birmanesas. Depois ele vai para Jerusalém. Então ele vai contar um pouco sobre a sociedade, né? Sobre Jerusalém, sobre esses conflitos, né? Entre árabes e judeus, né? Histórico naquele país. Depois ele muda um pouco e vai fazer Fugir, que é a história, né, de um cara que trabalhava no Médicos Sem Fronteiras e que foi sequestrado por um grupo terrorista. Mas ainda assim, né, mesmo sendo um relato de um sobrevivente, ainda tem um pouco de um retrato, né, de sociedade ali. Então o Guy Delisle, ele é um grande observador, né, das diferentes sociedades. Tem gente que diz que até que ele tem um olhar meio de colonizador, né? É o branco, mas ele nunca se propôs a fazer nada diferente disso. É um cara, um franco-canadense, né, que está em outro lugar do mundo, e ele não pretende fazer nesses quadrinhos uma análise, né, isenta. Não, ele está
retratando aquele país através da sua lente de homem branco, hétero, sabe, norte-americano. Ele nunca se propôs a fazer nada diferente disso, né? Mas o que ele nunca havia feito era falar sobre a sua própria sociedade, né? Ele falou sobre a China, sobre a Coreia do Norte, sobre Israel, sobre a Birmânia, mas ele nunca parou para inclinar e olhar para o Canadá, né? E é o que ele faz aqui nas Crônicas da Juventude, né? E não é o Canadá, é o Canadá francês, é o Quebec, assim como faz o Michel Rabagliati aqui em Paul em Casa, né? Então são dois quadrinhos assim que tem muito a ver. Por isso eu sugiro que você compre os dois, tá? São duas excelentes leituras e que tem muito a ver. E aquela coisa, é o meu tipo de quadrinho favorito porque nos apresenta a uma sociedade completamente diferente, sabe? No caso, o Canadá, como eu moro aqui há 10 anos, já, sabe, já estou familiarizado, mas não deixa de ser algo super interessante. À primeira vista, a pessoa que lê, o desavisado que lê Crônicas da Juventude muito rápido, sem prestar realmente atenção no que ele está lendo, vai achar que é apenas o dia a dia de um cara numa fábrica de papel. E vai achar chato, né? Ah, não, é só o cara mostrando como funciona uma fábrica de papel. Mas, cara, é tão mais do que isso. Se você ler com atenção, prestando atenção nas nuances que são colocadas em cada uma das páginas, você vai ver que é um universo além da fábrica de papel, tá? Isso aqui começa com o Guy Delisle procurando um trabalho de verão. Porque aqui no Canadá, e essa já é a primeira coisa interessante que eu acho a respeito desse quadrinho, é muito comum essa coisa do cara começar a trabalhar muito jovem, sabe? Com 16 anos, tá todo mundo trabalhando, sabe? Você estuda, mas quando chega ali naqueles 2 meses do verão, que correspondem aos meses de julho e agosto, né, como eles estão de férias, eles vão procurar um trabalho, né? Isso aqui é algo bem comum, tem pessoas que começam a trabalhar até um pouco antes, mas assim, todo jovem faz isso. E no Brasil a gente sabe que não, né? Excetuando, evidentemente, as pessoas mais humildes que são obrigadas a trabalhar para ajudar na renda familiar, e a gente sabe que hoje no Brasil são muitas pessoas. Mas o cara de classe média, e nisso eu me incluo, a gente não era obrigado a trabalhar, sabe? Passava as férias, a gente tava ali, o pai da gente dava dinheiro, e a gente ia curtir as férias, ia fazer alguma coisa. As pessoas de classe média, né, normalmente elas começam a trabalhar depois que terminam seus estudos e já vão fazer alguma coisa dentro do seu campo de atuação. Enquanto que no Canadá não, né? Enquanto você está estudando animação, como faz aqui o Guy Delisle, você vai trabalhar numa fábrica de papel, né? Que é completamente nada a ver com o que você faz. Bem, animadores utilizam papel, mas enfim, não tem nada a ver, né? Mas é um trabalho assim, braçal, sabe? Um trabalho de fábrica mesmo, de peão. E o Guy Delisle está fazendo aquilo e para ele tudo bem. E isso é super comum na sociedade canadense, sabe? Então esse aqui é o primeiro ponto. Mas fala muito mais além disso. Fala sobre relações de poder, né, dentro da fábrica. A diferença entre as pessoas que têm um trabalho de fábrica e as pessoas que têm um trabalho técnico. E por que eu falo isso? Porque o pai do Guy Delisle, ele trabalha dentro dessa usina, né, dentro dessa fábrica de papel, como desenhista industrial. Então, geralmente, o Guy Delisle, ele faz a distinção entre os engenheiros, entre os desenhistas industriais, o pessoal que trabalha na parte administrativa e a peãozada, a galera que está lá atrás suando, né? Porque a gente é verão, né? E faz muito calor aqui no verão e tipo, é uma fábrica enorme com, sabe, faz muito barulho dentro da fábrica, então inclusive eles têm que andar com um tampão o dia inteiro. Então você tem essa distinção entre as pessoas que têm um cargo, né, técnico, né, que trabalham num lugar limpo, silencioso, ergonômico, e outras pessoas que estão ali no dia a dia, né, nas maquinazonas imensas, sabe? E é interessante também porque o Quebec tem um parque gráfico gigantesco, né? A gente imprime, eu falo a gente porque eu moro aqui, o pessoal aqui no Quebec imprime e distribui para toda a América do Norte, né? Inclusive a DC Comics, os quadrinhos, durante muito tempo eles foram impressos aqui no Canadá, né? Aqui no Quebec. Inclusive a gente foi numa gráfica e a gente precisava fazer uns orçamentos, né? E ver os materiais que eles tinham a oferecer. E o cara mostrou para mim um exemplo de um material que eles tinham feito há pouco tempo. E quando eu vi, eram as capas de metal daquela série da DC Comics, né? O Dark Knights Metal. Quando eu vi assim, eu falei, caralho, vocês imprimem DC Comics aqui? Sim, a gente imprime tudo, sabe? Então, o que é que eu tava falando, meu Deus? Aqui nesse quadrinho, a gente também vai ver uma discussão bem pontual sobre quem detém
os modos de produção no Quebec, sabe? É uma discussão que talvez não interesse tanto ao leitor brasileiro, né? E que também não é muito longa, mas acho que interessa bastante para o público canadense. É uma discussão bem interessante, porque antigamente, historicamente, né, os meios de produção no Canadá francês, eles eram detidos pelos britânicos ou pelos canadenses ingleses, né? Então tem até uma parte aqui em que um funcionário está mostrando o painel, né, de uma máquina, e antigamente ele menciona que todos os botões ali, todas as informações estavam em inglês, e que agora, graças à Lei 101, que é uma lei que obriga que o francês seja a língua oficial no local de trabalho, eles foram obrigados a colocar as instruções em francês, né? E como ele se sentia bem com aquilo, que pela primeira vez ele conseguia ler, né, o que estava escrito ali na máquina, os patrões também eram francófonos, então mostrava esse momento de transição, né, esse momento de mudança. Como eu disse, não é nada muito longo, talvez não interesse tanto ao leitor brasileiro, mas para o leitor, né, canadense, isso é algo bem interessante de ser mencionado. O Guy Delisle também fala muito sobre a diferença entre o cara que é um trabalhador temporário, que é o caso dele, que só está ali no verão, e as pessoas que trabalham ali, né, os operários, o ano inteiro. Porque para o Guy Delisle, tudo bem, ele só vai ter que suportar esse trabalho duro de operário durante 2 meses, e depois ele volta para a escola com dinheiro no bolso. Mas esse pessoal não, é aquele trabalho mecânico que eles fazem o ano inteiro. Então assim, a gente sabe que no Canadá esse é um trabalho que é muito bem remunerado, né? Não importa se é trabalho, se você é um desenhista industrial, como era o caso do pai do Guy Delisle, ou se você é apenas um peão de fábrica, tá? Eu falo pejorativamente assim de propósito, sabe? Para você entender a diferença. Não importa a diferença, você vai ter um bom salário. O cara que trabalha na fábrica, em chão de fábrica, ele vai ter o seu carro, vai ter a sua casa própria, sabe? Então são pessoas com uma boa condição. Mas aqui o que ele leva em consideração é falar sobre como a rotina de trabalho desse pessoal é chata, né? Aquela coisa repetitiva, aquela coisa física, né, extenuante. Você trabalha em horários que são super inconvenientes. Então ele fala muito sobre essa distinção, né, das pessoas que têm um cargo de carreira, né, e essas pessoas que trabalham em chão de fábrica. O Guy Delisle também fala bastante sobre sexismo e homofobia no local de trabalho, né? Cabe dizer que o canadense, sobretudo o quebequense, é um povo muito pra frentex, né? É um pessoal que é super progressista, então tenho certeza que hoje esse tipo de piada que a gente vê sendo mencionado aqui, não acontece mais. Isso eu tenho certeza absoluta. Ou se acontece, acontece muito pouco. Mas nos anos 80, né, que é quando se passa essa história, a gente tinha muita piada de cunho sexista, né, dentro do local de trabalho, né, e a gente não tem nenhuma mulher, né, aqui nesse quadrinho só tem homem, 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 você não vê nenhuma mulher, né, isso, graças a Deus, já mudou totalmente, né. A gente fala também um pouco sobre a importância dos sindicatos e como as condições de trabalho, né, elas só são mais amenas graças à atuação do sindicato, né, que está ali pressionando o patronado para que, por exemplo, essa fábrica aqui é barulho o tempo todo, e ele fala que a gente tem uma cabinezinha ali que é a prova de som, que é justamente para os caras poderem ver uma televisão, né, para descansar as orelhas e tudo. E você pode ter certeza que essa é uma conquista do sindicato, porque se dependesse do patrão, amigo, você ia estar trabalhando ali e fuder suas orelhas em 5 anos, sabe, ficar surdo. Então ele fala assim, claro, ele não fala com essas palavras e nem de forma tão explícita, mas se você souber ler nas entrelinhas, você vai entender, né, todas essas questões que eu mencionei. Enfim, esse vídeo vai ficar muito longo se eu continuar falando sobre tudo, mas isso aqui vai muito, mas muito além da simples rotina de uma fábrica de papel. É um quadrinho sobre sociedade, sobre a sociedade canadense, norte-americana, francófona, e é um quadrinho que eu recomendo assim fortemente, porque é um dos autores que eu mais gosto. Se eu pudesse furar o olho de uma editora e pegar um autor dele, com certeza, se liga aí, Zarabatana, eu pegaria, não vou fazer isso. Mas é porque eu gosto muito do Guy Delisle, certo? É um autor assim que eu acompanho há muito tempo e eu recomendo fortemente As Crônicas da Juventude, tá? Que é um livro muito bacana e super bem desenhado, tá? O desenho dele tá cada vez melhor. É claro que é aquele desenho bem esquemático, né, do Guy Delisle. Se você acompanha aí os outros quadrinhos que eu mencionei, você deve saber mais ou menos o que esperar. É claro que nos primeiros quadrinhos dele, tipo Shenzhen, Pyongyang, ele meio que
desenhava com um lápis, então o traço dele era bem grosso. E aqui não, aquele desenho com um traço fininho, né? Super preciso, assim. Eu gosto muito do desenho dele. E como você pode ver também, é todo feito em tons de cinza com uma cor amarela, né? Aí em algumas partes para destacar alguns elementos e tudo. Cara, é um puta quadrinho, tá certo? Então, o link tá na descrição pra você comprar. Se eu não me engano, tá lá com 2 meses de prazo, mas isso aí vai ser... Você pode comprar que vai chegar rápido na sua casa, tá? O link tá na descrição. E é claro que eu vou deixar o link pra o Paul em Casa, nosso lançamento, que eu digo pra vocês, não fica devendo nada aqui pra as Crônicas da Juventude, tá certo? É porque... O Paul em Casa, ele é um pouco mais emocional, tá? Então enquanto que esse aqui é um pouco mais descritivo, um pouco mais técnico, mas os dois traçam um excelente panorama da sociedade canadense. Eu tenho certeza que se você gostar de um, você vai gostar de outro, tá? Então pode comprar os dois aí que é garantido, selo de aprovação aqui do Comic Zone. Beleza, pessoal? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Como sempre, você vai deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.